Mas vamos entrar na palavra que diz: nele somos filhos, escravos não, filhos de Deus. Muitos filhos não se consideram filhos, então eles acabam sentindo medo, e esse sentimento começa a escravizá-los. Outros filhos, eles não se sentem amados, talvez pelas críticas. Esses filhos acabam também alimentando esse tipo de sentimento que os escraviza. Mas tem aqueles filhos também que eles simplesmente desprezam o direito de filho, como nós podemos lembrar de Esaú, quando ele trocou o direito de filho por um prato de lentilha. Outros filhos simplesmente abandonam a casa do pai. Mas nós, na condição de filhos de Deus, quando Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz do Calvário, Ele nos trouxe e nos deu essa condição de sermos filhos de Deus. Mas assim como essas ilustrações, nós também estamos sujeitos a isso. Mas se nós tomarmos a nossa posição de filhos, nós não vamos ficarmos sujeitos às coisas, às tentações que o mundo nos traz. Por favor, Israelzão, Romanos 8, 14 e 18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos nossos sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Só esse versículo, esses versículos que nós lemos, eles relatam exatamente o que Deus tem para nós. Ou seja, não temos um espírito de medo. Nós não somos chamados para ter medo. E, de uma certa forma, Deus resolveu esse problema da escravidão, do medo, do pecado, de uma forma direta. Deus simplesmente deu uma vida nova para mim e para você. E cabe a nós abraçarmos isso de fato, porque nós somos filhos de Deus, escravos não, filhos de Deus. Filhos de Deus. Tem uma história no tempo da escravidão ainda lá nos Estados Unidos, de numa cidade, numa determinada rua, uma multidão iria concorrer a uma feira de escravos. Isso naquele tempo, uma história. E esses escravos, imaginem, pois, eles amarrados mãos, pés, feito animais. Um senhor estava passando naquela rua, ele viu todos aqueles escravos naquela situação, e dentre aqueles escravos tinha uma jovem, lá estava ela triste, cabisbaixa com aquela situação dela de escrava. Aquele senhor, ele olhou aquela situação e teve muita dó daquela jovem, muita pena dela. O que ele fez? Quando o leiloeiro deu os lances, ele ofereceu o dobro. E aí ele comprou aquela jovem, de uma certa forma, a escrava, agora era dele. Então ele olhou para aquela jovem e falou: acompanhe-me. Ela, com muito ódio, muita raiva, ela cuspiu no rosto dele. Então aquele senhor calmamente tirou o lenço do bolso, limpou aquela cusparada e continuou assinando a papelada, a parte burocrática. Então aquele senhor pegou aqueles papéis e entregou para aquela jovem. Era a carta de alforria.
Quando ela viu do que se tratava aquilo, ela começou a repetir por diversas vezes: o Senhor me comprou para me libertar. O Senhor me comprou para me libertar. Sim, aquela jovem estava de fato livre, porque com aqueles papéis em mãos, nunca mais ela seria escravizada, nunca mais. A escravidão que o diabo impõe ao ser humano é muito mais grave do que essa escravidão daquela jovem. Por quê? Porque nos grilhões, do diabo, assim, comumente ele nos levava por caminhos de drogas, de prostituição, de mentiras, crimes, corrupção, como nós temos visto hoje nos dias que nós vivemos. E esses pecados, eles refletiam diretamente nos nossos filhos, na nossa família, no nosso trabalho. Era isso que o diabo tinha. É isso que o diabo tem para quem é escravizado por ele. Mas, como aquele senhor comprou a liberdade daquela jovem, Jesus Cristo pagou o preço da cruz pela nossa redenção. O sangue de Jesus é a nossa carta de alforria. Por Ele, nós somos libertos, nós somos sarados, nós somos curados. Em Efésios 1, de 7 a 10, fala sobre a redenção. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. É verdade, nós tínhamos uma dívida muito grande com Deus, muito grande. Uma dívida essa que nós jamais conseguiríamos pagar, é verdade. Mas o Senhor Deus, Ele nos ama com um amor que não há comparação com esse amor de Deus. E Ele nos conhece da forma que nós somos. E mais do que isso, nós somos feitos de emoções, sentimentos, e num dia só a gente pode oscilar entre confiança, esperança, coragem, fé e o medo. O medo. Existe aquele medo de atenção mesmo. Quando nós estamos em um penhasco, alguma coisa, aquele medo fala: opa, aqui não. Não estou falando desse medo. Estou falando daquele medo que escraviza, aquele medo que paralisa, que neutraliza. Mas a pergunta é: como posso me libertar do medo? Como? O medo é um sentimento natural. É um sentimento que, enquanto nós estivermos presos a essa carne, a gente vai sentir medo. Isso é natural, mas a forma com que nós lidarmos com esse medo, a forma com que a gente encarar esse medo, vai ser determinante para o resultado que a gente vai encontrar. Queridos, um dia, lá no povo de Israel, quando o gigante se levantou, pensem bem, o povo escolhido de Deus, o povo da promessa de Deus, bastou um gigante se levantar, e aquele povo tremeu. Não só o povo, o rei estremeceu de medo, o exército todo ficou com medo. O povo escolhido de Deus ficou com medo, até que se levantasse Davi, um homem de Deus,
que não deixou que o medo tomasse conta do seu coração. Antes, ele foi e enfrentou Golias e o derrotou. Queridos, é essa atitude que Deus quer que nós tomemos. É essa atitude que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Um líder covarde é um líder medroso, um líder com medo. Uma igreja com medo se torna uma igreja ineficaz. E Deus não nos chamou para termos medo. Deus nos chamou para sermos livres. Mais uma vez eu pergunto: como podemos nos livrar do medo? Através de 3 atitudes, 3 ações: sabedoria, fé e o amor. E o amor. Sabedoria. Alguém de vocês aqui já saltou de paraquedas, não? Então assim, essa experiência vocês vão entender. Agora, para nós, para mim, para nós todos, o resto que não participou disso, se nós formos pular de paraquedas, sem nunca ter feito isso, diferente deles, eu acredito que quando nós estivermos no avião e observamos aquela altura, sem nunca ter feito isso, eu acho que o medo vai tomar conta, e mesmo que você esteja com todo o equipamento necessário, se você dá atenção para aquele medo, ele vai te dominar, e você provavelmente não vai pular. Eu não sei se eu pularia, eu nunca pulei, eu vou morrer, para quê? Não. Assim, dessa mesma forma, queridos, é o agir de Deus. Se nós não entendermos como o Senhor age, se nós não compreendermos, não tivermos intimidade com Deus, não teremos forças para agir, para encarar e para vencer as situações. Sabedoria. Como podemos vencer o medo? Sabedoria. Fé. A fé, segundo. Meus queridos irmãos, podem existir momentos ou situações em que a fé que você vai precisar ter para enfrentar aquilo é uma fé profunda, é uma fé extrema. Um dia, Deus provou Abraão com o filho da promessa. Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Uau! O filho. Meu filho não, Senhor, o meu não. O meu não. Por quê, Senhor? O Senhor me deu. Para quê? Não. Fé extrema. Ele creu, porque ele sabia que o Senhor Deus teria o melhor caminho, mesmo se ele não entendesse. Nossa, que caminho horrível, se por dizer. O meu filho. Fé extrema. Abraão creu contra toda fé humana. É uma fé sobrenatural. Uau, meu filho não. Mas ele foi fiel. E o Senhor Deus revelou a Abraão o real sentido do que queria. Ele queria testar o coração dele. Queridos, nós podemos passar por situações dessas, sim. E nós temos que ter coragem para enfrentar isso. Vou dizer mais uma vez: Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus não nos chamou para sermos escravos de coisa nenhuma, e muito menos do medo. Como podemos vencer o medo? Sabedoria, fé, e o mais lindo de todos, o amor. O amor. Em 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meus queridos, quando o Senhor Deus criou todas as coisas, Ele não fez isso porque Ele queria ocupar o tempo dele. Não. Quando o Senhor Deus criou todas as coisas, foi pelo amor que Ele tem por mim e por você. Tem uma frase que eu vi aqui, olha,
O verdadeiro amor é uma contínua experiência inesquecível. Mas nós não estamos falando desse amor carnal, esse amor corruptível, esse amor que se perde. Não. O amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo. Como posso vencer o medo? Através da sabedoria, o entendimento de Deus, intimidade com Deus, a fé. Temos que ter fé e temos que ter o amor. Sem essas coisas, queridos, nós não obteremos vitória de forma nenhuma. Nós podemos sim até nos vestir de uma capinha de crente, dizer que nós servimos a Deus, mas me faz lembrar da série do cristão ateu, onde você diz que você crê em Deus, você diz que Deus faz tudo, aí quando você está passando pela luta, você quer voltar atrás. Querido, se você foi liberto, nós somos realmente livres. Livres, porque o Senhor não nos chamou para voltarmos atrás, libertos, para sermos livres. Se você mentia, não mente mais, novo homem, nova criatura. Se você enganava a tua esposa, ou você enganava o teu marido, não existe mais, nova criatura, novo homem. Nós somos libertos para sermos livres. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês estão comigo? Estão quietinhos? Mas olha só, na segunda parte desse versículo, tem uma exortação de Deus. Eu fiquei me perguntando, será mesmo que era necessário Deus colocar, foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Aí imediatamente, Deus coloca assim, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente. Ou seja, Deus diz, você está livre, mas cuidado, não volte atrás. Será que era necessário isso mesmo? Sim, sim. Aí eu me lembrei da mulher de Ló, quando Deus libertou ela, a família dela daquela cidade corrompida, totalmente deturpada, e Deus disse, fuja, e não olhe para trás. Ela olhou, e transformou-se numa estátua de sal. Mas, veja bem, Deus deu instruções bem claras quanto a isso, não olhe para trás. O fato é, Deus libertou, mas ela queria voltar. Deus deu a liberdade, Deus deu a vitória, mas queria voltar. Então, essa exortação serve para exatamente isso. Também o povo de Israel, quando foi liberto da sua escravidão, as circunstâncias da vida, as adversidades da vida, fizeram com que eles literalmente falassem um com os outros, nós vamos morrer aqui, melhor seria se tivéssemos ficado lá. E aí eles assim, vamos levantar um líder, para que nós voltemos para o Egito, para se tornar os escravos. Deus libertou, para que voltar atrás? Com Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Nós também estamos expostos a isso, porque nós somos seres humanos, feitos de carne e osso, como foram todos os homens da Bíblia. Sim, foram homens como nós, exceto Jesus. Exceto Jesus. Jesus é a única divindade de toda a história, que deixou a glória, e se fez como um de nós aqui na terra. É a única divindade, não existe isso em lugar nenhum, apenas Jesus, apenas Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos expostos a isso, e de uma certa forma a tendência é que a gente também olhe para trás. A tendência é que as dificuldades da vida, as tristezas, as dores, as perdas nos tragam dúvidas, e não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Mais uma vez eu digo,
como podemos nos libertar do medo? Sabedoria, fé, amor, tudo isso somado nos torna livres, para sermos de fato livres. Eu não sei como cada um de nós aqui, cada um de vocês acordaram hoje, eu não faço ideia. Eu não conheço os seus temores, eu não conheço os seus sonhos, eu não conheço, mas eu conheço um Deus que sabe. Eu conheço um Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe, um Deus que conhece os teus medos, um Deus que te ama, e um Deus que tem planos para a tua vida, planos. Vamos ler Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, não se rendam às vozes daqueles que te acusam, não se rendam, não observem os dedos daqueles que apontam para vocês. Não, o teu Deus, Ele cuida de você, Ele cuida dos teus planos, e mais do que isso, Deus quer te moldar, para que os sonhos e planos dEle, vou repetir, Deus quer te moldar, para que os sonhos dEle se cumpram na tua vida, e os caminhos do Senhor são perfeitos. Nós podemos ter os nossos sonhos, os nossos planos, mas se eles não fazem parte dos planos de Deus, queridos, estamos fadados ao fracasso, sim. Mas, em Cristo, nós somos filhos, escravos não, filhos. Como posso me libertar do medo? Sabedoria, entendimento de Deus, andar com Deus, intimidade com Deus, fé. Fé pode mover montanhas, como Jesus disse, um grãozinho de mostarda. É uma pena que nós não conseguimos imaginar essa fé, nós não temos isso, mas nós vamos alcançar isso pela graça de Deus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Nós somos uma igreja que tem feito a diferença, estamos apenas engatinhando, estamos caminhando, mas Deus tem planos para as nossas vidas. Você crê nisso? Deus tem planos, sonhos para esta igreja, para cada um que está aqui esta noite. Deus não nos chamou para sermos escravos, Deus nos chamou para sermos livres, livres, livres. Eu não quero me estender muito não, mas eu quero dizer que, como aquela jovem escrava que eu comecei a dizer, que estava aprisionada e aquele cavalheiro comprou a liberdade dela, da mesma forma, nós fomos libertos do jugo do diabo, da escravidão do diabo. Eu quero ler com vocês o que diz isso. Colossenses 2, 14 e 18. E cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Uau! Agora observem a tradução que eu peguei aqui da Bíblia Almeida Corrigida. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando
sobre eles na cruz, em Cristo. Meus queridos e minhas queridas, nós somos mais do que vencedores, e não temos nada a temer, fato, não temos nada a temer, porque o Senhor nos libertou de toda a escravidão. Escravos não, filhos. Se somos filhos de Deus, somos libertos, para não voltar nunca mais à escravidão, amém, queridos? Que o nome do Senhor seja louvado, em todo tempo. Sabedoria, fé e amor. Eu tenho aprendido com vocês na igreja isso. Não é assim? Tenho um vizinho muito chato. E ele faz de tudo para me tirar do sério. Principalmente quando eu vou fazer um encontro com Deus. Ela é um vizinho meu da chata. E o Senhor tem me ensinado a ter amor pela vida dele. Não é? Queridos, eu quero te dizer que é um milagre eu sentir amor por um cara daquele. Não, eu sei, eu estou falando de dentro do meu coração. Que é bem o que o Adriano estava ministrando aqui. Sabedoria. Porque vem um ódio que é da nossa carne, que você quer pegar e maltratar a pessoa. Você quer falar para ela o que ela merece escutar. Você quer pôr para fora aquilo que é do teu íntimo. E você tem a necessidade. Só que aquilo te prende, te escraviza, te deixa um dia ruim. Mas eu tenho feito a opção de ter sabedoria. Eu tenho feito a opção de ter uma igreja que intercede pela minha vida. E quando eu fui lá falar com esse vizinho, o Senhor me mostrou, tem amor por ele. Sabe o que aconteceu, queridos? Eu vi a escravidão da vida dele. Eu tive misericórdia pela vida dele. Um homem amargurado, um homem com dores, um homem alcoólatra, que porque acha que tem dinheiro estaria livre e ele não está. E eu quero dar glórias a Deus. Tua vida foi ministrada com essa palavra? Amém, queridos? A minha vida foi ministrada, nos ensinando o seguinte: nós não podemos ser escravos mais de determinados sentimentos, que nos levam dia após dia a nós cairmos nas tentações da carne. Senhor, hoje nos deu a possibilidade de nós podermos ser considerados seus filhos.